Boa noite, meu nome é Zilan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. O Jogo do Poder 2021. Passamos um ano longe de vocês, não conversamos com ninguém este ano, afastados aqui da tela, mas estamos aqui de volta com todos os protocolos de segurança e o nosso primeiro entrevistado dessa nova fase no Jogo do Poder é Rafson Ximenes, defensor público-geral da Bahia, reeleito recentemente. Rafson, é um prazer tê-lo aqui novamente e, sobretudo, sendo o nosso primeiro entrevistado nessa nova fase. É bom tê-lo aqui. Obrigado, Zilan. É uma grande honra o convite. É a terceira vez já que eu participo do programa, mas essa honra de ser o primeiro convidado na retomada do programa, eu vou levar para sempre. Então, sempre um prazer falar com vocês. Com certeza. Sobretudo pela importância do trabalho da Defensoria, que eu gostaria um pouco que você falasse, sobretudo, o que aconteceu nesse último ano, né? Você foi reeleito, reconduzido ao cargo, eu imagino que você tenha realizado muitas coisas interessantes, mas foi o meio de sua gestão teve a pandemia e deve ter tudo modificado. Como é que ficou aí essa fase? Se você imaginar, Zilan, uma gestão de 2 anos, em que um ano foi praticamente tomado pela pandemia. E para quem trabalha na Defensoria Pública, esse foi o momento talvez de maior desafio da instituição na sua história. Porque a Defensoria Pública é uma instituição que tem sua essência, o seu coração, é o atendimento ao público, o atendimento presencial, que é quando a gente consegue falar olho no olho com cada uma pessoa que procura a instituição. E são pessoas que normalmente não conseguem ser atendidas por ninguém, não conseguem ser ouvidas por ninguém. Então, esse contato sempre foi fundamental. E, de repente, de uma hora para outra, sem que ninguém imaginasse, nós fomos obrigados a suspender o atendimento presencial e a começar a procurar outras formas de se comunicar com a população sem poder ter o contato direto. Então, nós tínhamos que fazer uma reestruturação muito grande para investir em atendimentos por telefone, em atendimentos pela internet, tanto o atendimento pela internet através de videoconferência, como também o atendimento, o agendamento por e-mail. Então, foi uma transformação muito grande que a gente fez e que, com certeza, é bastante difícil para o nosso público-alvo, mas também é difícil para os defensores e para os servidores que trabalham na instituição. Porque, imagine, a gente defende a população em situação de pobreza, muitas pessoas têm dificuldade de se comunicar, têm dificuldade de entender os documentos que elas possuem, e, de repente, a gente tinha que falar com elas por telefone, sem poder verificar naquele momento qual é o documento que ela tem em mãos, sem conseguir descrever exatamente, sem que ela conseguisse entender exatamente que documentos precisaria apresentar, trazer para que fossem escaneados. Então, isso aumentou muito a dificuldade do trabalho. Por outro lado, fez crescer na Defensoria a necessidade da sua atuação coletiva também, para poder compensar, de certa forma, essa diminuição desse contato direto com mais atuações que atendem várias pessoas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a gente fez uma atuação muito forte para garantir que os estudantes tivessem direito à merenda escolar. A gente fez uma atuação muito forte com comunidades quilombolas, com populações indígenas, em relação ao direito à água, energia elétrica da população. Então, foi um período de reinvenção da Defensoria Pública. Tudo feito no setor público depende de orçamento. Sim. E essa transformação não estava na previsão orçamentária de vocês. Como é que vocês fizeram essa adequação? Porque deve ter tido investimento em máquinas, equipamentos, sistemas, softwares. Como é que funcionou isso nesse período? Pois é. Por um lado, a gente precisou de muita criatividade. De muita criatividade para usar mecanismos que a gente já possuía e transformar esses mecanismos. Por outro lado, foi necessário sim investimento, por exemplo. A Defensoria sempre teve um número para ligação gratuita da população, que era 129. Só que esse número era gratuito para quem ligava da capital, mas não atendia ligação de celular, não era gratuito para quem ligava do interior. Então a gente teve que fazer uma modificação para que todo mundo pudesse ligar gratuitamente. A gente criou uma nova linha de acesso, que foi o 0800 071 3121, que também é gratuito, e que, claro, é gratuito para a população, mas para a Defensoria não é gratuito, a gente paga pelo uso do serviço. E a gente teve que aproveitar também e fazer uma compensação, que, por um lado, a gente teve que fazer investimentos novos, por outro lado, algumas despesas que eram constantes foram diminuídas. Então, a própria despesa da Defensoria com energia, com água, diminuiu no período da pandemia. Por outro lado, tinha alguns projetos que eram importantes serem feitos, que não puderam ser concluídos, a gente teve que adiar um pouco. Inclusive reformas para poder inaugurar algumas sedes da Defensoria no interior do Estado.
tinha a previsão de ter inaugurado Camaquã, de ter inaugurado Ipiaú, ter inaugurado Poções, Cachoeira, Ceará, Luiz Eduardo Magalhães, a gente não conseguiu completar nesse período. Então teve que ter um jogo muito de saber utilizar os recursos, saber usar. Mas a Defensoria sempre enfrenta problemas orçamentários e não foi diferente desse ano, também enfrentamos. Mas você acha que teve alguma... Veja bem, a gente percebe que há um esforço hercúleo, a população pode reclamar da Defensoria porque a quantidade de trabalho demandado é gigante em relação à possibilidade ainda, embora vocês tenham melhorado sistematicamente nos últimos anos. Mas você acha que ficou muita gente desassistida durante esse ano de 2020? Sabe o que eu percebi? E aí é uma coisa que é difícil de enfrentar quando você está fazendo atendimento remoto. Tem uma parcela da população que ela não consegue superar a dificuldade para fazer o atendimento remoto. A dificuldade é muito maior para ela. E é fácil perceber se a gente tenta ter um pouco de empatia. Eu sempre, durante esse ano, Zelan, eu tinha o costume de ligar para esses números da Defensoria para eu saber qual é o tempo que estava demorando a ligação. E no começo era mais de 1 hora de espera. No final estava entre 30 e 40 minutos. Mesmo assim é um número grande, né? Exato, porque se você pensar, e aí que é a diferença do público. Para mim que trabalho em um gabinete, no computador, eu conseguia fazer o meu trabalho, fazer a ligação, deixava no Viva Voz o telefone e continuava a trabalhar. E não tinha tanto problema. Até para mim, se eu fosse precisar do atendimento, seria mais rápido do que ir me deslocar até um local, esperar uma fila. Mas imagine esse mesmo procedimento para alguém que trabalha, por exemplo, como uma empregada doméstica. Ela não pode ficar 40 minutos esperando a ligação durante o trabalho dela. Provavelmente ela vai ser demitida se ela fizer isso. Imagine alguém que trabalha numa obra. Imagine também algumas pessoas que a própria linha telefônica, a própria internet, se for usar a internet, cai. Não sustenta esse tempo todo de ligação. Então, o que a gente percebeu? Não é nem que tenha deixado pessoas desassistidas, que tenha diminuído a quantidade de atendimento, embora tenha sim dado um pouco uma pequena queda, mas a gente percebeu que houve uma diferença de perfil das pessoas atendidas. Me explique como é que foi essa mudança de perfil. Porque se você parar para imaginar, a pobreza tem várias dimensões. Claro. Então, tem pessoas que são pobres, mas já estão num nível mais próximo de uma classe média. Tem pessoas que estão no estado de miséria absoluta. E o que aconteceu? Essas pessoas não têm nem celular, nem acesso ao telefone. Exato, exato. Então, o que aconteceu? A gente percebeu que a proporção de pessoas nessa pior condição que foram atendidas nesse ano diminuiu para o que é o normal. E já as que estão mais próximas da classe média, elas ocuparam um percentual maior dos atendimentos que a Defensoria fez. Então, teve uma mudança de perfil das pessoas que conseguiram atendimento. E como é que vocês vão fazer para alcançar esse pessoal que está mais desassistido nessa ponta de, vamos chamar de desprestígio? Pois é, a gente tem algumas estratégias. A primeira é uma consciência muito clara de que o atendimento remoto, o atendimento por telefone, é ótima tecnologia, mas ela jamais vai substituir o presencial. Por conta disso, a Defensoria foi a única instituição do sistema de justiça que ela voltou a funcionar presencialmente no ano passado. Porque a gente não... E quando eu falei funcionar presencialmente, eu estou falando de funcionar efetivamente presencialmente. Porque voltar ao funcionamento presencial, que os servidores da instituição vão presencialmente, isso é fácil de fazer. Mas para a gente falar que houve uma retomada, significava que volta a ter atendimento ao público presencial. Mas vocês priorizaram nesse atendimento presencial essa ponta desprestigiada ou vocês estavam atendendo todo mundo? Não, na verdade, no presencial não há necessidade de privilegiar. O que sempre foi privilegiado é, por exemplo, população em situação de rua. Essa mesmo agora a gente atende presencialmente. População em situação de rua, a gente atende lá no Canela, funciona presencial, a gente recebe. Nesse período de retomada, as questões emergenciais, de saúde, a gente dava uma prioridade, não precisava nem de agendamento, já fazia o atendimento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é fazer uma busca ativa maior também do atendimento. E é aí que entra esse atendimento em comunidades. Da gente identificar comunidades para serem atendidas, para tentar minimizar esse tipo de problema. Então vocês estão querendo buscar, digamos assim, vocês já fizeram algum mapeamento ou isso surge da noção habitual do dia a dia? Não. Ou existe um trabalho específico de pesquisa para saber onde é que eles estão?
Não, a gente tem vários canais que vão fornecendo dados. Primeiro, a gente tem uma ouvidoria externa, que faz uma relação muito grande. Segundo, que a gente tem grupos específicos, temáticos, que vão procurando as atuações. A gente tem, por exemplo, um grupo de igualdade racial, que faz uma busca ativa, um trabalho incessante, por exemplo, em relação às comunidades quilombolas, para fazer identificação. E, além disso, claro, que tem aquele fato de você ter que estar ligado no que está acontecendo. Foi o que aconteceu no início da pandemia. A gente começou a perceber rapidamente, no início da pandemia, que em alguns bairros mais pobres estava havendo muito problema de falta de água e mais, pessoas estavam tendo água cortada porque não estavam pagando. Sobre esse aspecto aí da água, eu acho que é uma coisa que você se orgulhou muito de ter feito, nós vamos falar no próximo bloco. Tá bom. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais. Estamos aí esquentando o programa, porque afinal estamos retornando depois de quase um ano afastados de gravações novas. Voltamos já já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversamos com Rafson Ximenes, que é o defensor público geral aqui do estado da Bahia. Primeira entrevista de nosso retorno durante essa pandemia. Rafson, no bloco passado a gente deu uma conversa geral sobre as consequências e tal, mas você me falou aí que você tem algumas ações que você se orgulha. Uma dessas que nós falamos no bloco passado foi a questão da água. Me explique o que foi que vocês fizeram e qual foi o sucesso que vocês alcançaram. Pois é, veja que eu gosto muito dessa atuação em relação à água. Não foi nem só água, foi água, energia elétrica, gás, porque ela mostra toda a dimensão do trabalho que a Defensoria pode fazer. Todo mundo sempre pensa num trabalho de assistência jurídica como uma usina de ações judiciais e que tudo se resolve através do judiciário. Só que existe uma dimensão muito maior, tanto da orientação e direitos, quanto da atuação extrajudicial e até política mesmo. E o que aconteceu em relação à água? A gente percebeu logo no início da pandemia que pessoas em situação de pobreza estavam tendo água cortada, que algumas comunidades estavam tendo água suspensa. E nós começamos uma conversa com a Embasa. Agora, isso por falta de pagamento ou por problema de infraestrutura? As duas coisas, mas também por falta de pagamento. E imagine, a pessoa em situação de pobreza é quem mais sofre com a pandemia, como é quem mais sofre com tudo. E naquele momento, início dessa crise, nem sequer era recomendado usar máscara. Se dizia que máscara era só para profissional de saúde. O único cuidado que as pessoas podiam ter era isolamento e higiene. Primeiro que para quem é mais pobre é mais difícil fazer isolamento em casa. Segundo, como é que a pessoa vai manter condição de higiene se não tem o básico que é a água? Então, o que a gente fez? Começou a conversar com a Embasa para tentar uma solução extrajudicial e depois nós fizemos uma minuta de projeto de lei para proibir cortes por falta de pagamento dos bairros pobres, das populações em situação de pobreza. Encaminhamos, conversamos com a Assembleia Legislativa. O presidente da Assembleia na época, Nelson Leal, ele gostou da ideia, conversou também com o governador. E esse projeto de lei que a Defensoria fez a minuta, foi apresentado também. A gente não podia apresentar o projeto de lei, porque a iniciativa legislativa da Defensoria é só para a sua própria regulamentação, mas o Poder Executivo apresentou o projeto, mencionando que a minuta veio da Defensoria, e a Assembleia aprovou. Então, veja a dimensão que a gente fez para que se garantisse que, nesse período de pandemia, falta de pagamento não fosse justificativa para cortar a água de uma pessoa em situação de pobreza. E a gente estendeu isso também para energia elétrica, para gás, para serviços essenciais. Então, é uma atividade muito bonita e que mostra o tamanho do que a gente pode fazer e que mostra, quando a gente fala de problemas jurídicos, a gente não está falando necessariamente de ações judiciais. E o objetivo da Defensoria não é, nem nunca foi, nem pode ser, de ganhar ações judiciais, de derrotar quem quer que seja. O objetivo da Defensoria é garantir direitos, da melhor forma possível, da forma mais rápida possível. Você acha que houve uma mudança de paradigma na atuação da Defensoria por causa da pandemia? Eu acho que sim, a pandemia reforçou isso, mas na verdade é uma mudança que já vinha sendo construída historicamente. Já era um caminho que vinha aceito, mas o que eu percebo muito, Zelã, é que qualquer mudança de cultura ela tem alguma resistência. Então, alguns atores sociais
não entendiam ainda a dimensão do que a defensoria podia fazer. E essa atuação na pandemia tornou mais clara a dimensão. E olha como você falou, a gente não está indo em todas as cidades, em todas as comarcas, o potencial então é muito maior, mas eu acho que ficou muito claro pela própria atuação que a gente fez, que existe uma instituição na área jurídica que tem um potencial imenso para identificar e defender os interesses da parcela da população, que é a sua maioria e que normalmente é esquecida. Agora, com os efeitos nocivos da pandemia, que apesar do resultado do PIB recente não ter sido tão negativo quanto era esperado, inclusive pelo FMI, nós nos demos um pouco melhor do que o esperado. De qualquer forma, o volume de desempregados está aumentando, a queda, ou talvez a retomada, não se dê na velocidade que a gente gostaria. Então, a tendência é que o público da Defensoria esteja aumentando significativamente. O que isso pode significar para a infraestrutura que você tem hoje? Você acha que vai ter braço e perna para alcançar todo mundo? Pois é. Isso, para mim, é um fenômeno que já está acontecendo. Não só de aumento de desemprego. O aumento de desemprego cria situações mais dramáticas para todo mundo, mas está muito claro também que está acontecendo um empobrecimento da classe média. Então, o público-alvo da Defensoria está cada vez maior. E é claro que a estrutura atual, a gente vai continuar tomando medidas criativas e medidas alternativas para aumentar a oferta, gastando o mínimo possível, mas é evidente que vai ser necessário que sejam feitos investimentos. A gente precisa aumentar a quantidade de defensores, aumentar a quantidade de servidores e fazer adaptações nas estruturas também. A gente até conseguiu fazer nessa retomada, na estrutura que a gente tem, adequações muito interessantes que deram um ambiente de segurança para quem vai ser atendido pela Defensoria. Eu digo até que dessa vez, que no início da pandemia, a gente interrompeu o serviço presencial. Na minha avaliação hoje, a gente interrompeu muito cedo. A gente podia ter segurado um pouco mais para interromper. Mas era um momento que ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Dessa vez, quando a gente interrompeu agora em janeiro o atendimento presencial, foi uma decisão muito mais consciente. Porque a gente já conhecia melhor o que estava acontecendo, a gente estava acompanhando os dados. Então, estava muito claro para a gente, já em dezembro, que janeiro e fevereiro os casos iam aumentar muito. Você falou que estava acompanhando os dados. Esse acompanhamento está sendo os dados oficiais ou está havendo uma colaboração maior entre os agentes do Executivo com vocês e todos os demais atores da... Em relação aos dados, a gente está acompanhando os dados oficiais. Mas, por exemplo, para montar o protocolo de retomada, houve uma colaboração muito grande do Poder Executivo. A Secretaria de Saúde ajudou bastante, porque a gente fez um plano muito cuidadoso. Muito cuidadoso, a gente consultou a própria Secretaria de Saúde, o Comitê Científico do Nordeste, a gente consultou o doutor Badaró, médico infectologista também, pediu para todos avaliarem o plano que a Defensoria estava fazendo. E ainda tivemos um cuidado na hora de elaborar o plano, de em alguns pontos a gente ser mais rigoroso do que o que era recomendado. E foi até engraçado, porque quando a gente estava já para lançar o plano, um representante da Secretaria disse: a gente tem várias observações para fazer. Eu fiquei até preocupado que na hora que está para lançar, tem várias observações, mas quando eu vi as observações, a maioria era do tipo que a gente estabeleceu que uma pessoa que fosse identificada com sintomas ficasse 15 dias afastado. E a Secretaria recomendava, não, 10 é suficiente. Eu falei, ok, mas eu vou manter 15, ainda assim é um cuidado consciente. Mas ajudaram bastante, sim, nesse momento. Nesse período, muitos defensores foram atingidos pela doença. Você tem uma ideia de estatística de quanto foram afastados e quanto sofreram? Teve alguma morte na Defensoria Pública? Graças a Deus. Não, ainda bem que não. Eu não tenho o número exato da quantidade que foi contaminada. Mas uma coisa interessante aqui, e mostra que o protocolo que a gente fez foi seguro, é que não teve aumento no momento que a gente retomou o presencial. Então, a gente conseguiu fazer uma segurança. Felizmente, ninguém veio a falecer. Alguns defensores chegaram a ser internados. Teve uma situação específica que me preocupou muito, de um defensor que atua em Valença, que já tem vários fatores de risco, mas felizmente ele conseguiu se recuperar, está forte, está trabalhando inclusive hoje. E até disse que percebeu que o cuidado foi muito bem tomado.
Agora, obviamente, existe aí o atendimento. Vocês estão acompanhando o atendimento da população por esses programas de combate à Covid, das secretarias e dos municípios? Como é que vocês estão atuando nessa linha de frente mais específica da Covid? Em relação à saúde, a gente acompanha. Em relação à educação, também a gente tem acompanhado. Só tem um aspecto que, em relação à educação, inclusive, que está uma discussão grande agora no momento, a Defensoria, através do seu Defensor da Infância e Juventude, vem tendo uma atuação muito propositiva, muito forte em relação a isso e de cobrança também, de protocolos, de cuidados. Agora, causou um pouco de embaraço em um determinado momento o auxílio emergencial, porque, como era um auxílio federal, as irregularidades, os problemas eram todos atendidos pela Defensoria Pública da União, que atua junto à Justiça Federal. E isso gerou uma procura muito grande pela Defensoria Pública Estadual e que a gente teve que, mais uma vez, teve que usar a criatividade para achar uma solução bem simples para evitar que as nossas linhas ficassem todas ocupadas por uma demanda que a gente não poderia resolver. E veja como é a criatividade, às vezes você faz sem um centavo. E a forma foi já colocar uma mensagem na hora que a pessoa ligava, antes de entrar a ligação já havia mensagem informando qual era o número da Defensoria da União para ligar para falar de auxílio emergencial. E a gente resolveu. Mas a gente vem acompanhando, sim, todas as discussões que são feitas em relação à Covid. Agora, esse negócio de educação eu quero falar com você, mas no próximo bloco, tá certo? Tá certo. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais, conversando com Rapson Ximenes, defensor público geral aqui do Estado da Bahia. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando esta noite com Rapson Ximenes, que é o defensor público-geral do Estado da Bahia. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, depois de muito tempo afastados, ainda estamos um pouco enferrujados, acho que de escutar e de fazer também um programa, né, Rapson? Rapson, no bloco passado a gente ficou falando de educação. Agora, uma das coisas para falar sobre educação, é que a gente tem visto cada vez mais a judicialização de questões. Seja a volta às aulas ou não, com liminares para voltar, liminares para não voltar, liminares dadas que caem, ou seja, está meio confuso para a gente dizer hoje se as aulas voltam ou não. Aí a minha pergunta tem vários aspectos. O primeiro aspecto é o seguinte: vocês acham que deve voltar ou não às aulas? Primeira pergunta. E a segunda, talvez a pergunta mais interessante do meu ponto de vista, é o seguinte: ao levar essas questões ao judiciário, a judicializar essas questões, que são questões de natureza técnica, nós não estamos dando ao judiciário, que é um juiz, elementos que ele não tem para fazer o julgamento que ele não poderia fazer. Nós todos deveríamos que estar obedecendo aos protocolos científicos estabelecidos pela área de saúde? São duas boas perguntas. Primeiro, em relação ao retorno das aulas ou não. E já entrando na segunda também. A Defensoria tem seguido um posicionamento muito firme de seguir o que a ciência recomenda, seguir o que os técnicos das áreas recomendam. Então, para mim não existe nenhum problema, e para a Defensoria não tem nenhum problema em se estabelecer metas, se estabelecer diretrizes, se estabelecer indicadores. Inclusive, nós mesmos estabelecemos indicadores para a nossa retomada. E indicadores que podem ser vinculados a quantidade de leitos de UTI disponíveis, podem ser vinculados à quantidade média móvel de casos, a quantidade de mortes, enfim. Não tem nenhum problema em condicionar indicadores e é adequado que se faça, é recomendável que o Estado faça isso para se planejar o retorno das aulas. Por outro lado, quando a gente fala dessa questão, tem um dilema muito grande e muito importante, difícil de ser resolvido, entre dois direitos essenciais e fundamentais, que são a saúde e a segurança sanitária, e, do outro lado, o direito, principalmente das crianças e dos adolescentes, à educação, a não se afastarem da escola. E quando a gente fala, e aqui eu já vou trazer para o público da Defensoria Pública, que são pessoas que têm menos condições financeiras, esse dilema é mais grave, porque quando a gente fala disso, há uma disputa eterna na vida desses adolescentes, principalmente entre escola e trabalho. E há sempre uma pressão para que elas abandonem a escola e comecem a trabalhar, para ajudar nas suas famílias. Isso é tão grave
que a gente fez uma pesquisa que a gente conseguiu lançar ainda no ano passado, ainda antes da pandemia, em relação aos adolescentes internados em Salvador e no interior do estado. E olha que dado interessante. 70% desses adolescentes, quando foram internados por prática de ato infracional. Aquilo que seria o equivalente a um crime cometido por um adulto. 70% deles, quando foram internados, estavam fora da escola. Em compensação, 59% deles exerciam alguma atividade profissional. Então veja como existe esse dilema e como esse dilema é decisivo para o futuro desses jovens. E se a gente parar a pensar, existe um ano, praticamente, em que os estudantes de escola pública não têm aulas. Agora, vocês, de qualquer forma, conseguiram que, mesmo sem aulas, a merenda escolar fosse distribuída tanto para os alunos municipais quanto estaduais, não foi isso? Isso. Em relação aos municipais, a gente chegou a oficiar a prefeitura em Salvador, mas a própria prefeitura já aceitou a sugestão e estabeleceu um auxílio. Em relação aos estaduais, a gente precisou entrar com ação judicial e depois, durante a ação judicial, o Estado da Bahia também reconheceu a relevância e também estabeleceu um auxílio. Mas a merenda é um dos aspectos importantes. E é importantíssimo, porque para muitas dessas crianças, é a refeição diária e a merenda escolar. Mas tem outros também, que é aquele dela ter uma educação em condição de igualdade com as pessoas mais ricas. Vocês atuaram muito em conjunto com o Ministério Público e com o Judiciário e a própria OAB, ou vocês fizeram digamos assim, uma atuação mais independente? Não, a gente sempre atua em conjunto, em vários momentos atua em conjunto, sim, tanto com a OAB quanto com o Ministério Público. Com o Judiciário são mais parcerias extra, claro, porque quando você vai levar uma ação judicial, ele tem que manter o papel dele de imparcialidade e tal, tem que estar afastado. Mas até é bom perguntar isso, que eu não vou fugir da primeira parte da sua pergunta que abriu o bloco, sobre a judicialização. O que você falou, Zelanda, de se levar questões técnicas ao judiciário, você está coberto de razão. E por isso, o que a gente defende é que a atuação judicial nessas questões políticas, nessas questões que envolvem a técnica, ela tem que ser sempre o último recurso. Você não pode sair entrando com a ação, ainda mais nessa magnitude, sem ter tentado primeiro conversar com todo mundo que está envolvido, sem ter tentado ouvir todas as áreas envolvidas, para só quando você tiver uma margem de segurança muito grande, você entrar com uma ação judicial. E isso é uma cultura que nós aqui no Brasil ainda temos que desenvolver mais, de entender, e é o que eu tenho falado sempre, tem sido um paradigma para a Defensoria, que o objetivo é defender os direitos da população e ponto. A ação judicial é um dos mecanismos. Vocês tiveram uma experiência muito produtiva com um projeto de lei que teve sucesso, né? Mas isso significa... mas os moldes tradicionais da ação da Defensoria é a ação na questão criminal. Eu imagino que a polícia não parou de trabalhar e muitos foram presos e integraram o sistema prisional, entraram no sistema no meio de uma pandemia. Qual foi a ação de vocês nesse aspecto mais criminal? Pois é, na área penal, a gente teve alguns cuidados com as pessoas que estão presas, de algumas cobranças que a gente fez, a própria secretaria... Vocês chegaram a fazer vistoria em presídio? Sim, fizemos inspeções. Fizemos inspeções em Salvador e no interior do estado também. A gente fez inspeções, nós verificamos o momento em que as visitas tiveram que ser suspensas, e a gente entendeu no momento inicial, mas é um problema parecido com o que eu falei com a educação. Ok, inicialmente você entende, mas uma pessoa que está presa, passar um ano sem receber visita, é cruel até. Então, chega um momento que você tem que abrir. Além disso, a gente teve um enfrentamento muito grande em relação às audiências de custódia. Sim. Por quê? Para evitar um desvirtuamento da audiência de custódia. A audiência de custódia, para quem não sabe o que é um instituto em que a pessoa que é presa é levada o mais rápido possível, o prazo legal de 24 horas, para ter a prisão avaliada por um juiz, na presença de um defensor ou de um advogado e do Ministério Público também. E por que isso acontece? Primeiro, para que seja fácil de verificar
a existência ou não de tortura. E segundo, que também é importante, para que a pessoa que está julgando, que está definindo se aquela prisão vai ser mantida ou não, ela tenha bem claramente para ela que ela está julgando um ser humano. Não é um pedaço de papel. Então, é um instrumento humanitário que tem no mundo inteiro. E a gente fez um enfrentamento muito forte para evitar que as audiências de custódia passassem a ser feitas por videoconferência. Que para a gente só tem duas opções. É melhor até não fazer por um período e depois voltar a fazer normalmente, ou fazer presencial. Com cuidados como a gente tem aqui, de colocar essa barreira. Agora, de qualquer forma, vocês conseguiram, por exemplo, muitas prisões domiciliares ou não chegaram a ter esse pedido? Conseguimos, sim. Conseguimos várias prisões domiciliares para pessoas que eram do grupo de risco. Conseguimos mais compreensão para não se decretar a prisão quando não era extremamente necessário. E até fugindo um pouco da área penal, a gente conseguiu evitar que as pessoas que tinham aquela prisão que é chamada de prisão civil fossem presas nesse período também. A prisão por dívida de alimentos ou a prisão por depositário infiel. Esse é mais raro, né? É mais raro, principalmente de alimentos. Mas que, em um momento de pandemia, a entrada do coronavírus numa unidade prisional pode ser uma tragédia completa. Né? Em relação a isso, vocês acompanharam o nível de infecção dentro dos presídios e da unidade? E está tudo tranquilo? Acompanhamos, até o momento não teve nada mais grave. E acompanhamos porque também a CEAP foi muito transparente nesse período inteiro. Então, já vou falar um pouco de vacina, mas vamos deixar para o nosso último bloco, porque certo. Vacina é um tema importante e polêmico, então a gente sempre deixa para o último. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais, rapidinho. Acompanhe a gente aí. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Rafson Chimenez, que é o defensor público geral do estado da Bahia. Rafson, no bloco passado, a gente prometeu falar de vacina. Vacina é um tema interessante, um tema polêmico, que não deveria ser, porque é um tema científico, mas tem muita gente aí que é contra a vacina. Como é que vocês estão agindo nesse primeiro aspecto educacional em relação à vacina? Vocês estão fazendo algum tipo de programa, alguma coisa? Não exatamente o programa educacional em relação à vacina, mas a gente tem feito várias atuações públicas, várias exibições, lives, para discutir esses assuntos. Porque, como você falou, vacina é até um pouco inexplicável que a gente esteja hoje, em 2021, discutindo sobre se é a favor ou contra a vacina, ou se é obrigatoriedade ou não de vacina. Isso é uma discussão de mais de 100 anos atrás. Isso é discussão de 1919, não é discussão nem do final do século XX, a gente está no século XXI já. O Brasil já teve revoltas anteriores na história contra a vacina e contra os remédios, né? Exato, nessa época, inclusive. Nessa época que eu mencionei. Mas não cabe mais, porque a vacina, hoje se tem um programa do Brasil, que o Brasil é referência no mundo inteiro, é a vacinação. Quando tem vacina, né? Porque está faltando. Claro. E esse é um problema grave que a gente está vivendo agora, a falta de vacina. E claro que a gente está enfrentando uma pandemia muito nova, inclusive é um esforço da ciência muito grande para que a gente já tenha vacina em tão pouco tempo para a pandemia, mas é importante que a população inteira seja vacinada. Agora, nessa questão da falta de vacina, teve muita gente aí que aproveitou de seus privilégios para ser vacinado primeiro. O Ministério Público, a gente sabe que atuou nesse sentido. A Defensoria não tem papel nisso ou vocês fizeram alguma coisa? Não, na verdade, em relação ao privilégio, não. Mas o que a gente fez foi uma ação, acho que mais forte até, que a Defensoria Pública da Bahia, ela chamou todas as defensorias brasileiras para que todas ingressassem na ação que pedia a liberação da vacina Sputnik. Aqui pelo estado da Bahia? Pelo estado da Bahia. E por que a gente fez isso? Porque a gente percebeu que são vários países que já utilizam essa vacina, que existe um potencial muito grande para que a Bahia, o Brasil inteiro, seja beneficiado através da sua liberação e que não havia, de fato, razão para demora na liberação. E desde que a Defensoria fez esse movimento, e é o que eu falo sempre, mesmo a ação judicial, ela é uma ação política também.
Desde que a Defensoria fez esse movimento, teve uma repercussão muito grande na mídia nacional como um todo, e a Anvisa começou a fazer já movimentos de liberar mais facilmente essa vacina. Porque para nós, o mais importante é que a população seja vacinada o quanto antes para que todos possam voltar à sua vida normal. Eu não gosto nem dessa expressão do novo normal. O normal sempre é novo, o normal sempre se adapta a cada época. Mas quando eu falo a vida normal, que as pessoas possam trabalhar, que as pessoas possam estudar, que as pessoas possam conviver, que a gente possa conversar sem uma barreira entre nós. E é chato, inclusive, essa barreira, mas ela é fundamental para a nossa segurança. Agora, de qualquer forma, se percebe uma ação política em relação à vacina. Vocês estão planejando acompanhar apenas ou uma ação mais firme? Porque a gente vê o governo federal, se bem que o governo federal está mudando de opinião e tem opiniões aí já novas no pedaço. Mas vocês não planejam fazer nada para evitar o uso político da vacina, né? Não, na verdade, quando a Defensoria faz política o tempo inteiro, mas a política que a gente faz não é a política de governo federal, contra governo estadual, a favor de governo estadual. A política que a gente faz é a política naquele velho termo, na expressão mais legítima da palavra. É a política de intervenção no espaço público. Isso é o que a gente faz. Então, qual é a atuação da Defensoria nesse momento em relação à vacina? É de tentar, de todas as formas, perceber o que pode ser feito para o seu público-alvo, que é a população em situação de pobreza, não ser prejudicado. Para que o seu público-alvo tenha o seu direito garantido o mais rápido possível, para que tenha a sua saúde o mais rápido possível. Então, é claro que, se a gente perceber que existe uma atuação sistemática, orquestrada, de prejudicar a população em situação de pobreza, seja através de privilégios a pessoas que não deveriam receber a vacinação antes, ou seja, de qualquer outra forma, a gente vai atuar. Mas a nossa forma de fazer política não é a política partidária. É a política que todo cidadão deve fazer, que é a política de acompanhar o que acontece na sociedade e fazer intervenção. E, claro, que a intervenção da Defensoria é com base nos seus princípios institucionais. E também que coincidem com os princípios da República. Redução de desigualdades, de combate à pobreza, de prevalência da dignidade da pessoa humana. Essa é a linha que a gente faz. E em qualquer momento que a gente identificar que a dignidade das pessoas está sendo violada ou que existe uma política deliberada de aumento da desigualdade, a gente vai atuar. 2021, o que a sua administração está preparada para fazer com o orçamento que vocês têm aí para atender essas necessidades? O que a gente pode esperar de inovação? A principal inovação que a gente pretende implementar em 2021 é uma integração maior no serviço da Defensoria. A Defensoria da Bahia, ela por muito tempo, ela foi muito restrita a Salvador e algumas poucas cidades. A gente vem fazendo um programa de expansão da Defensoria muito forte. Nos últimos 6 anos, a gente mais do que dobrou de tamanho, de quantidade de comarcas que eram atendidas, de cidades que eram atendidas, de população atendida. Agora, o novo desafio é fazer com que esse crescimento não crie várias defensorias diferentes, não crie uma política isolada. É uma integração interna mesmo, para, através da integração interna, conseguir fazer atuações mais efetivas em âmbito estadual e nacional. E isso se soma ao fortalecimento da atuação que a gente faz no 2º grau de jurisdição, que é o Tribunal de Justiça, e a atuação em Brasília. Hoje a gente já tem um posto de atendimento da Defensoria Pública em Brasília, da Defensoria Pública da Bahia, que significa que aquela pessoa pobre de Barreiras, aquela pessoa pobre de Amargosa, do interior do estado, o problema dela começa ali na cidade dela. Se for necessário, a gente vai ao 2º grau. Se for necessário, a gente vai ao STJ ou ao STF. E mais, Elan, hoje, já tem pesquisas do próprio STJ nesse sentido. A chance de uma pessoa que entra com habeas corpus, por exemplo, através da Defensoria do Brasil inteiro, não só da Bahia, de ter a demanda atendida, é maior do que se tivesse um advogado particular. Mas aí você cria um problema com os advogados particulares. Não exatamente, sabe por quê? O que acontece e que a gente tem que enfrentar é que sempre existiu uma imagem de que o atendimento público, que o serviço público seria de pior qualidade. Sempre existiu essa imagem.
E por muito tempo as pessoas tinham receio de procurar a defensoria, porque achavam que estariam em situação de desvantagem. E quando a gente coloca isso, é claro que você tem que avaliar também que, no habeas corpus que eu falei, as pessoas que a defensoria defende, os problemas são diferentes do que os advogados particulares defendem. Claro que isso interfere, mas o que fica muito claro é que hoje, uma pessoa pobre, se tiver o serviço da defensoria pública, ela não está mais em situação de desvantagem. Ela está em pé de igualdade com qualquer um. E não cria problema para os advogados particulares, porque a advocacia ela exige um exercício ético também. E na ética da advocacia, nem me parece que seria razoável falar nisso como justiça, mas exigir que uma pessoa, para conseguir ingressar com a ação judicial, tenha que vender a casa, vender o carro, isso não é razoável. Isso não é nem democracia, não é nem para chamar de democracia isso. E o que acontece hoje é que aquela pessoa que antes, para ter alguma chance de ter seu pleito atendido, tinha que vender a casa, hoje ela não precisa e continua tendo a mesma chance de ter o pleito atendido. Então, é um avanço da sociedade. E é um avanço que leva ao avanço também da advocacia, não só da defensoria pública. Conduz ao avanço da advocacia, conduz ao avanço do judiciário, conduz ao avanço do Ministério Público. Do judiciário, porque começam a chegar demandas com mais força que não chegavam antes. Inclusive, essa era uma das questões que vocês discutiam no judiciário, é porque o defensor público é obrigado a ter inscrição na OAB. Era, né? Não é mais. Não é mais. Então, vocês hoje não integram mais a advocacia por nenhuma parte, não é isso? Houve uma mudança, e que é importante acontecer essa mudança também, porque a atuação é um pouco diferente. E a relação de um defensor com o seu público-alvo é completamente diferente da relação de um advogado com o seu cliente. Porque já começa com essa expressão cliente e não se aplica à defensoria. E passa também pelo fato de que a defensoria, enquanto instituição, tem uma missão de atuação coletiva, de promoção de direitos, de promoção de orientação jurídica, de educação em direitos, que foge um pouco desse escopo. Então, por conta disso, é que ao longo dos anos foram acontecendo várias mudanças na própria Constituição, para deixar claro que são atuações diferentes. Embora é evidente que tem pontos de contato muito fortes. Por exemplo, além da clara atuação em defesa de pessoas, quando se trata de direito de defesa, de garantia do direito de defesa, a defensoria e a advocacia estão lado a lado ali. Claro. Agora, estão lado a lado também na questão do judiciário. O judiciário atendeu durante o ano de 2021 as demandas. Ele não funcionou presencialmente, funcionou remotamente. Vocês também tiveram dificuldades enormes para falar com o judiciário. Isso prejudicou a atuação da defensoria de alguma forma? Não, claro que em alguns momentos isso gerou dificuldades. E é difícil condenar, porque todo mundo teve que se adaptar a um tempo novo. Mas o fato de não existir audiência presencial, isso cria dificuldade para o andamento dos processos. E até no retorno das audiências, quando as audiências voltaram através de internet, de aparelho de internet, isso cria dificuldade ao maior público da defensoria também, que é quem tem mais dificuldade de acessar a internet. Então, é claro que existe, sim, um reflexo, embora eu não consiga nem, nesse ponto, culpar o Poder Judiciário, porque é uma adaptação que tinha que ser feita. Agora, da mesma forma que eu falei em relação à própria defensoria, em relação às escolas, eu acho que é razoável que exista um plano de retomada do trabalho presencial também, mesmo que condicionado a índices, condicionado a referenciais que dê a segurança também. Porque a gente tem que pensar também, quando a gente fala em segurança aqui, pode parecer que está falando de segurança do defensor ou segurança do juiz, mas não é só deles. E no caso da defensoria tem uma segurança que nos preocupa mais ainda, que é a segurança da pessoa que vai procurar a defensoria. E que vai usar o transporte coletivo, que às vezes vai estar cheio, que vai chegar no local com muita gente esperando. Então, tudo isso tem que ser pensado. Muitas coisas pela frente. Você acha que isso melhora rapidamente ou ainda vamos passar o ano inteiro esperando essa melhora? Aí tem duas formas de responder. Se você perguntar, o meu desejo é que melhore rapidamente. Se eu for responder racionalmente, e aí eu espero estar enganado, mas não me parece que a gente vai conseguir esse ano ainda vacinar todo mundo.
Espero que a chegada da Sputnik ou de outras vacinas acelere o processo. Espero que o próprio capitalismo gere as empresas que produzem a vacina a avançarem, as empresas na pesquisa e na produção. Mas não me parece que ainda é 2021 e que tudo vai voltar ao normal. Mas espero que seja o mais rápido possível e espero principalmente que todo mundo atue irmanado nesse objetivo. Pelo menos a gente pode terminar o nosso programa, chegamos aqui agora no final do tempo, com a nota positiva de que a atuação agora está melhor do que a atuação antes, então melhorou alguma coisa. Sim, sim, e a tendência eu acho que é melhorar cada vez mais porque a gente vai se adaptando. Vamos ver se a gente junto consegue construir um mundo melhor, né? Vamos Pelo lá. menos um mundo melhor do que a gente está vivendo. Voltamos na próxima semana com mais um programa de Seu Interesse. Conversamos essa noite com Rafson Chimenez, falando sobre as questões da Defensoria. Próxima semana, mais um programa e retomamos nossas atividades nesse novo normal, nesse novo mundo e vamos acompanhar bastante e criticar bastante quando for de criticar e elogiar quando for de elogiar. Rafson, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Não temos mais o aperto de mão de final de programa, mas nós temos agora um novo cumprimento.